Deus abençoe, meus amados irmãos. Aqui estamos, pela graça de Deus, mais uma vez no nosso momento de meditação da Palavra de Deus. E nesta oportunidade, com a ajuda de nosso Deus, vamos falar um pouco sobre o tempo do entardecer. E para falar sobre o tempo do entardecer, nós vamos ler a Escritura, conhecida por todos, que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ler, aonde diz assim a palavra de Deus: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Nós vemos, meus amados irmãos, de acordo com o profeta desta era que Deus tem nos enviado, Zacarias estava falando aqui do nosso tempo que estamos vivendo hoje, que é o tempo do fim. E nós vemos falando sobre o entardecer. Agora, há algo peculiar no entardecer. Nós vemos na Bíblia Sagrada, lá no princípio, aonde Adão e Eva, que momento que Deus vinha ter o seu momento com Adão e Eva, era todas as tardezinhas. Todo o tempo da tarde, ali estava Deus descendo no jardim, para ter um companheirismo com Adão e com Eva, que era a igreja que ele tinha na terra. E nós vemos que todas as tardezinhas Deus vinha e tinha um momento com sua igreja, e eles davam um beijo de boa noite e assim eles descansavam. Nós vemos que no tempo da tarde foi o momento, no entardecer, aonde Deus, lá em Gênesis capítulo 18, Deus se encontra com Abraão debaixo do pé de carvalho. Então nós vemos que há algo peculiar no tempo da tarde. Se nós olharmos para a natureza, para o natural, nós vemos que quando chega o entardecer, nós vemos os pássaros vão para os seus ninhos, o gado vai para aquele velho lugar onde costumam reunir, seja debaixo de uma árvore, ou seja o lugar que for, ali reúne o gado para passar a noite. Quando chega a tarde, a natureza, cada espécie de cada animal vai para o seu lugar. Então nós vemos que o natural, ele tipifica o espiritual. O entardecer coloca cada espécie de animal da natureza em seu lugar. Assim também vemos o tempo que nós chegaria, o qual é este tempo, de acordo com o que Zacarias falou. Um tempo
que não seria nem dia e nem noite. Agora, falando do versículo 6, um tempo que não seria nem dia nem noite, nós vemos nosso profeta falando, aquela pessoa que viaja nas BRs, a hora mais perigosa é o momento que não é nem dia e nem noite. É porque a luz do carro não tem a eficácia como tem quando vem realmente a noite. Talvez é o momento, nesse momento, onde não é dia nem noite, é o momento onde dá mais acidentes, é o momento mais perigoso de se viajar. E eu creio que o tempo que nós estamos vivendo é considerado esse dia, um tempo perigoso, uma hora perigosa, aonde vivemos um tempo de perigo. Agora você pergunta, que perigo, irmão Flávio? Perigo de se acostumar com as coisas de Deus, perigo de se acostumar com os cultos, perigo de se acostumar com a própria Bíblia Sagrada, com as promessas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus livre nós de todo o perigo que rodeia esse tempo e que possamos ter vidas despertadas na presença de Deus. O entardecer, se ele coloca a natureza, os pássaros vão para os seus ninhos, o gado reúne naquele velho lugar que costumam reunir para passar a noite. Eu quero dizer que esse tempo também, do entardecer que estamos vivendo, é um tempo aonde Deus tem manifestado os verdadeiros filhos e filhas de Deus. É nesse tempo da tarde que no versículo 7, Zacarias falou que haveria luz. Agora, o que é esta luz? É a palavra de Deus revelada em nossos corações. Nós vemos aqui Davi falando claramente no Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra revelada, ela é a luz para o nosso caminho. Nesse tempo da tarde haveria luz. No tempo aonde também Deus manifestaria o seu poder. É nesse tempo da tarde que Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 se cumpriria. É nesse tempo da tarde aonde São Mateus capítulo 17, versículo 11 se cumpriria. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas também é no tempo da tarde, nesse tempo, que se cumpriria Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. É nesse tempo da tarde também que Deus revelaria toda a sua palavra para a sua noiva. Nós vemos que foi no tempo da tarde, aonde quando Jesus caminhou um bom tempo com aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, depois da ressurreição. Então, aqueles dois discípulos, aqueles dois homens, convidam aquele viajante que falou coisas profundas daquela viagem para eles. Fica conosco, entra em nossa tenda, porque já se faz tarde. Jesus entrou com eles e sabemos que foi no momento, no partir do pão, que eles o reconheceram. Seus olhos foram abertos. Foi no tempo da tarde, aonde Deus abriu os seus olhos e reconheceram o Senhor Jesus. Foi no tempo da tarde, depois da ressurreição, foi no tempo da tarde que Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos depois da ressurreição. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é nesse tempo da tarde aonde Deus tem revelado a sua palavra a um povo especial que é
a sua noiva. Por isso que Zacarias falou no versículo 7, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E a luz veio. A luz está em nosso meio, que é a mensagem que Deus tem enviado para nós, que tem sido o refletor de Deus, alumiando o caminho de Deus para nós, nos mostrando a verdadeira palavra de Deus que está aqui, nos levando de volta à sua palavra original. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela foi restaurada de volta ao nosso meio. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nesse tempo da tarde, Deus possa continuar nos sustentando até aquele grande dia. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, em nome do Senhor, nós nos encontraremos. Até lá, Deus abençoe.